Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre uma pergunta que muita gente já me fez, tá? E essa pergunta é simplesmente: Lucas, vale a pena ter meu dinheiro investido na Nubank? Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco se realmente é interessante você ter o seu dinheiro investido na famosa Nuconta, né, que rende ali uma porcentagem muito parecida com a taxa Selic e rende 100% do CDI. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você gostar e roda a vinheta. Bom, precisamos entender que a Nubank, ela rende pela famosa Nuconta. O que é a Nuconta? É a conta corrente da Nubank, do Banco Nubank, né? Então você vai deixar o seu dinheiro ali na conta corrente parado e vai te render ali 100% do CDI, que é o que eles falam, né? Só que não é exatamente 100% do CDI. A gente tem que entender que toda forma de investimento ele tem uma taxa atrelada, né? Todo investimento a gente costuma pagar, seja uma taxa de custódia, ou então imposto de renda, IOF que eles têm. E o que a gente pode colocar aqui, o CDI 100%, ele renderia com base nas taxas Selic. 100% do CDI significa que ele vai render 100% de uma taxa CDI, que se chama Certificado de Depósito Interbancário, né, que é a taxa que os bancos usam para trocar dinheiro e tudo mais, né? E essa taxa de depósito interbancário, ela ocorre com base na taxa Selic, né? A taxa Selic hoje ela está atualmente 3% ao ano no momento que eu gravo esse vídeo, né? E a gente tem que entender que a Nuconta também, além de render 100% do CDI, ela vai te render também, ela vai te incidir o imposto de renda, né? Você vai pagar imposto de renda além pela aplicação financeira que você tem ali. Então, além do imposto de renda, você vai pagar também o IOF, né? São algumas taxas que não vai te garantir exatamente 3% ao ano. Ele vai comer um pouco do seu rendimento, porque você vai ter que pagar essas taxas, né? Ali anualmente por isso. Então, além de render ali os 3% ao ano, que é com base no 100% do CDI, que é com base também na taxa Selic, né? Vai te também comer imposto de renda e o IOF também anualmente. Ou seja, não é 3% líquido de rendimento. E se a gente compara também a conta da Nubank, né, a Nuconta, com outro tipo de investimento muito conhecido, que é o Tesouro Direto, né, mais popularmente a gente vai falar aqui do Tesouro Selic, né, que é um investimento que ele rende com base na Selic, muito parecido com o rendimento da Nuconta, né? E o Tesouro Selic, ele rende a Selic Over, né? O que é a Selic Over? A gente tem a Selic Meta, que é de 3% ao ano, e a Selic Over é um pouco menor, tá? Cerca de 2,97% ao ano. Então, o Tesouro Selic, ele vai render essa Selic Over, que é perto de 2,97% ao ano. E além disso, as taxas Selic também. O Tesouro Selic, ele tem alguns impostos, né? Ele tem imposto de renda, ele tem taxa de custódia que você vai pagar ali também anualmente, ou seja, você não vai pegar aqueles 2,97 líquido, ele vai te incidir algumas taxas por conta disso. Né? Então, como ficaria uma comparação, a gente comparando o rendimento da Nuconta, comparando com o Tesouro Selic? Como é que seria a diferença de rentabilidade? Né? Se a gente pegar uma pessoa que ela vai investir por 2 anos, tá? 2 anos investindo somente R$1.000, então ela vai aplicar R$1.000 de uma vez. Na Nubank, ela teria bruto exatamente R$1.058,84. Ela pagaria uma taxa de R$10,30 por esse investimento e o rendimento líquido que ela teria depois de 2 anos seria de R$1.048,54, tá? Então grava isso aqui. Agora no Tesouro Selic a gente teria um bruto de R$1.058,84, também muito parecido, né? O rendimento seria basicamente igual que a Nuconta, mas a diferença é que a taxa do Tesouro Selic é muito maior. A gente pagaria uma taxa de R$14, ou seja, isso resultaria no rendimento líquido de R$144,84. Ou seja, se a gente colocar isso um comparativo, a Nuconta ela rende mais do que o Tesouro Selic, por conta que a gente paga menos taxa, né? A gente está pagando R$10,30 de taxa, enquanto no Tesouro Selic a gente está pagando R$14 de taxa, né? Então, basicamente, essa é a diferença do porquê que a Nuconta ela vai render um pouquinho mais do que o Tesouro Selic. Mas isso no longo prazo, né, essa diferença de R$3,70, ele é um pouco, sim, irrelevante. A gente tem que entender que quando a gente está investindo em alguma coisa que ela está rendendo mais, a gente também tem, por um outro lado, que todo investimento com maior rendimento, ele tem um maior risco pela aplicação, né? Aquela regra básica do retorno
contra o risco, né? Então, quanto maior o risco, maior é esperado o retorno, né, sobre aquela aplicação que você vai ter. Então, se a gente investe nosso dinheiro em ações, são aplicações de maior risco e a gente espera um maior retorno por isso também. Agora, se a gente investe no Tesouro Selic, que ele tem um menor risco, ele também vai ter provavelmente um menor retorno, porque a gente está investindo nosso dinheiro num negócio que tem maior risco e o retorno esperado vai ser menor também, né? Então, quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente está seguro pelo Tesouro Nacional, que é um programa do governo, ou seja, a gente tem nosso dinheiro assegurado pelo governo, ele está muito mais seguro do que se a gente investe no Conta, né, que é o Nubank, ele está assegurado pelo Banco Nubank, que é assegurado também pelo FGC, ou seja, a gente está comparando nosso dinheiro estando investido no governo contra um banco, né? Então, basicamente, é por isso que a Nuconta ela rende mais, porque ela tem um risco maior para a gente estar investindo nosso dinheiro num banco e no Tesouro Direto a gente está investindo nosso dinheiro no governo, tá bem? A gente tem que entender esse tipo de retorno contra risco. E a Nuconta, ela tem esse rendimento maior também porque ela usa uma coisa muito comum no mercado financeiro chamado spread bancário. O que é o spread bancário? Basicamente, quando a gente tem um dinheiro investido numa conta corrente, o dinheiro está parado no nosso banco, né? A gente deixa lá, nem que seja R$20 na conta corrente, o banco, por ser custodiante desse seu dinheiro, ele pode, por lei, fazer o uso desse dinheiro, contanto que ele não afete o rendimento que você tem lá. O que é isso? Então ele pode usar aqueles R$20 que você tem parado na conta corrente, né? Então você recebeu o seu salário, pagou todas as contas, enfim, comprou um monte de coisa, sobrou aqueles R$20 no final do mês. Ele pode usar esses R$20 para fazer aplicação financeira, para pegar esses R$20 e emprestar para alguém, contanto que ele não mexa nesses R$20 seu, né? Ele devolve esses R$20 quando você precisar usá-lo. Isso é o spread bancário, é o banco poder utilizar esse dinheiro. E é assim que a Nuconta ela vai te render o 100% do CDI, porque ela vai pegar aquele seu dinheiro que você deixou ali aplicado, ela vai emprestar para alguém, fazer um consignado, fazer um empréstimo, fazer um consórcio, e aí a pessoa vai pagar mais, né, vai pagar um juros muito maior, digamos assim, de 180% do CDI para a Nubank, e a Nubank vai te repassar 100% e ela tem 80% de lucro, né? Então esse spread bancário é a diferença do que ela pega esse dinheiro, repassa para outra pessoa, e a pessoa paga um empréstimo muito maior, né, um juros muito maior, e aí ela vai te repassar aquele 100% do CDI para você que foi o financiador da Nubank, né? Então você está como se fosse um financiador para a Nubank usar aquele dinheiro para render mais ainda para ela. E é desse spread bancário que os bancos tiram o seu maior lucro, né? Então a gente tem que entender que é assim que surge esse 100% do CDI para a Nubank, né? E uma coisa bem interessante que a gente tem que entender também na Nuconta é a facilidade de saque. É por isso que eu não gosto de deixar meu dinheiro investido na Nuconta. Apesar dele render um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, eu não tenho minha reserva de emergência, por exemplo, que é um dinheiro que eu tenho no meu Tesouro Selic, investido na Nuconta. Simplesmente porque a facilidade de saque que a gente tem com o nosso dinheiro na Nuconta, isso é, a facilidade que a gente tem de gastar esse dinheiro que ele está na Nuconta é muito maior. Porque para pensar comigo, será que você é uma pessoa que é controlada o suficiente a ponto de ver aqueles 8 mil, 10 mil reais que você tem parado na Nuconta, precisar comprar alguma coisa e não gastar esse dinheiro automaticamente? Porque lembrando, você passando seu cartão de débito, aquele dinheiro vai sair de lá, né? Porque a Nuconta nada mais é que uma conta corrente que ela vai te render alguma coisa por estar o seu dinheiro parado lá e diariamente ela vai te rendendo. Então será que você vai ser controlado o suficiente a ponto de não gastar esse dinheiro que está na conta corrente da Nuconta tão facilmente? Porque a facilidade que você tem de acesso a ele é muito grande, a ponto que a gente investe no Tesouro Direto, a dificuldade que a gente tem de tirar esse dinheiro é muito maior, né? Porque o Tesouro Direto ele tem a característica D+1, isso é, se eu pedir o saque do Tesouro Direto vai demorar um dia útil para cair na minha conta, isso é, se eu pedir no sábado vai cair só na segunda, se eu pedir no feriado vai cair no dia seguinte, né? Então é muito mais difícil tirar esse dinheiro. E o investimento num Tesouro Selic, ele evita aquele clássico estelionatário, né? Que é aquele golpe por telefone, que a pessoa ela pede dinheiro para você e você pode falar, simplesmente eu não tenho dinheiro para agora. Se você quiser esperar no dia seguinte, aí você vai acabar percebendo que às vezes aquilo era um golpe, né? Então é muito interessante você ter um dinheiro do investimento que ele não seja de fácil acesso, porque investimento é isso, a gente vai investir por um prazo muito maior. Então a gente não precisa ter um fácil liquidez, uma liquidez muito rápida desse dinheiro, né? Então é muito interessante que você invista numa corretora de valores e esteja o seu dinheiro de mais difícil acesso, tanto para evitar esse tipo de golpe,
quanto para evitar um golpe de você mesmo, de querer gastar esse dinheiro muito fácil, já que você investir numa corretora de valores, esse dinheiro não vai ser tão fácil de se tirar assim, ele vai demorar pelo menos um dia útil, ou se você tem algum tipo de investimento que demoram 2, 3 dias úteis para você retirar esse dinheiro. Então essa proteção que a conta de uma corretora tem, comparado no conta, eu acho muito mais interessante, é o fator do que eu gosto muito de investir numa corretora e não investir numa Nubank, tá bem? E para mim, esse é o ponto principal aqui desse vídeo, que a gente tem que entender da principal diferença da gente investir e do porquê que é melhor a gente investir numa corretora, é porque a gente não tem a facilidade de acesso e a gente se blinda contra nós mesmos de querer gastar esse dinheiro facilmente. Apesar da Nubank render um pouquinho mais, ela tem um maior risco também dessa aplicação financeira, comparado a um Tesouro Selic, por exemplo, né? E ela tem uma facilidade de saque muito maior. E realmente o que a gente pode entender aqui é que investir nosso dinheiro, ele é feito o investimento através de uma corretora de valores, que é especializada em investimento e não através de um banco, tá bem? É isso que a gente tem que falar de mensagem final aqui. Então se você gostou desse vídeo, espero que você tenha deixado o seu like, se inscrito no canal. E se te ajudei de alguma forma a esclarecer um pouco para você como funciona o investimento na Nubank e os pontos fortes e fracos que a gente tem, conto com você nos próximos vídeos. E valeu, até o próximo.